Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês aqui um pouquinho sobre os conceitos de hardware e software. Ao final desta aula aqui eu tenho algumas questões para fixar melhor o conteúdo para vocês, beleza? Então vamos começar aqui definindo ou trazendo uma definição simples aí do que é um computador, né? O computador é composto de elementos eletrônicos capazes de realizar tarefas. Então, seja computador, seja celular, seja tablet, qualquer dispositivo eletrônico que nós utilizamos hoje para realizar qualquer tarefa, seja uma simples ligação, seja bater uma foto, seja qualquer tarefa, qualquer atividade do nosso cotidiano, ok? Então, a parte de hardware, propriamente dita, é a parte física do computador, né? Onde ela se diferencia aí entre periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos de entrada e saída ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos tentar conceituar e entender um pouquinho sobre cada um deles. Inicialmente aqui, periféricos de entrada. Periféricos de entrada vão ser todos os periféricos, todos os dispositivos que nós utilizamos para inserir dados no computador. E aí os exemplos nós temos um microfone, né? Uma webcam, um mouse, um scanner, um teclado. Esse carinha no meio aí é um joystick, modelo antigo. Atualmente trabalhamos, ou é mais fácil reconhecer os controles de videogame, né? Mas controle de videogame é sim um joystick, ok? Esse último aí é um leitor de código de barras e não está na imagem. Tem também um leitor de digital, né? Onde os caixas eletrônicos hoje utilizam para validar, e também quando você vai bater o ponto na empresa, né? Eles também têm lá o leitorzinho de digital. Periféricos de saída são todos os dispositivos, todos os equipamentos que vão te dar um retorno, né, em relação à informação. E aí eu citei 3 aqui para ficar fácil de explicar e entender bem, né? Então o primeiro deles ali é o monitor, onde você vai ter toda a resposta, todo o retorno da sua navegação, do seu uso no computador. Nós vamos ter uma impressora também como dispositivo de saída, caso você queira imprimir algum relatório, quer imprimir algum trabalho, então ela vai trazer isso aí na forma física no papel, ok? E se você quer ouvir, se você quer escutar música, né, quer escutar apenas alguns sons aí no computador, nós temos as caixinhas de som como um dispositivo de saída, mas que os fones de ouvido também fazem a mesma função, ok? O próximo ponto são os periféricos de entrada e saída ao mesmo tempo. Então, esses daí são dispositivos a qual eu consigo inserir dados no computador e consigo também ter um retorno, uma saída deles. Então, por exemplo, eu deixei a mesma imagem de monitor, mas que vocês tenham aí em mente que é um monitor touchscreen, né? Touchscreen, onde ele vai me dar o retorno, mas eu também posso, através do toque, dar entrada, né, nesse dispositivo. O próximo dispositivo eu representei por uma mídia ali, facilmente reconhecida como CD, mas pode ser CD, DVD, Blu-ray, qualquer um desses dispositivos que eu citei agora há pouco, certo? O próximo aqui é a impressora multifuncional, onde nós vimos que tem um scanner nos periféricos de entrada, que é essa parte superior da impressora, e ela também vai funcionar como impressora, né? Que aí vocês conseguem visualizar aí uma impressão. Então, a impressora, quando ela vem com o atributo de multifuncional, ela trabalha aí com um periférico de entrada e saída. Logo abaixo, vocês vão visualizar cartões de memória dos mais diversos tipos, ok? Então, é através desse dispositivo de entrada e saída, desse cartão de memória, que eu consigo inserir dados para fazer leitura de fotos, como eu posso também estar copiando qualquer arquivo, qualquer material que eu esteja querendo simplesmente passar de um local para outro. E nessa mesma perspectiva, né, nesse mesmo sentido, eu posso utilizar HDs externos, certo? Que são esses aí na parte inferior centralizado, e eu posso utilizar também pendrives, ok? Que são dispositivos de entrada e saída ao mesmo tempo, ok? Outro
tópico, outro ponto que eu vou falar para vocês e abordar aqui é um pouquinho de software, mas de maneira bem geral, sabe, bem simples. Depois a gente pode aprofundar melhor em cima desse ponto aqui também. Mas de antemão eu gostaria de frisar que software é a parte lógica do computador. É a parte que você não consegue pegar, você consegue simplesmente visualizar, ok? E aí, como exemplo, nós temos duas categorias. A primeira são os sistemas operacionais, onde nós temos aí como exemplo do nosso cotidiano o Windows, o Linux, os iOS, né, que são os sistemas operacionais da Apple, e nós temos o Android também como um sistema operacional. E na outra categoria de software, nós temos os aplicativos. Seja um aplicativo de texto, seja um aplicativo para criação de planilha, para apresentação, um aplicativo antivírus, né? Aplicativos que nós utilizamos no cotidiano, beleza? Então, bem simples aí essa definição de software e alguns exemplos, ok? E aí, após essa conceituação sobre hardware e software, eu separei algumas questões aqui rapidinho para a gente tentar fixar melhor sobre essa temática, ok? Então, essa primeira questão aí, ela é do concurso do Tribunal Regional do Trabalho, da primeira região, o TRT1 2018. O cargo é de técnico judiciário da área de administrativa e a banca é o Instituto AOCP e é uma pergunta de nível médio, ok? Então vamos para a pergunta. A pergunta diz o seguinte, ó: um computador normalmente é composto por um conjunto de hardware, incluindo seus periféricos, né? Qual das alternativas a seguir não é um exemplo de periférico? Então veja que nessa questão aqui ele está querendo saber qual dos itens abaixo não é um periférico. E aí ele não categorizou se é um periférico de entrada, de saída ou de entrada e saída ao mesmo tempo. Então ele quer de maneira geral qual desses itens aí não é um periférico, ok? Então na letra A nós temos que monitor é um periférico de saída, né? Na letra B ele está dizendo que é um leitor digital, que nós comentamos já nessa aula. Ele também é um dispositivo periférico de entrada agora. A impressora, do jeito que ela está aí, é uma impressora do tipo periférico de saída. A letra D, CPU. CPU é a abreviação de Unidade Central de Processamento. Em outras palavras, é o processador do nosso computador, ok? E aí, pelo que nós vimos hoje, né, nessa aula, CPU não é um periférico, ok? Então a resposta aí a gente já pode marcar sendo a letra D. E a letra E, teclado, é algo que a gente comumente utiliza e é um dispositivo de entrada, ok? Então, como eu falei para vocês, ó, a resposta é CPU, ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é do Conselho Regional de Construtores de Imóveis do Goiás. Foi realizado ano passado, 2018, e o cargo é profissional de suporte administrativo. A banca que realizou essa questão de certo e errado foi o Instituto Quadrix, e é uma questão também de nível médio, ok? Vamos para ela. Os computadores de mesa utilizados em residências como estações de trabalho são conhecidos como desktops? Aqui, nessa pergunta, ele está trazendo sinônimos, dizendo que um computador de mesa, esse computador que nós temos aí nas nossas residências, ele também é chamado de desktop. Assim como ele também pode ser chamado de PC, certo? Que é o computador pessoal, na abreviação, ok? Então a resposta aqui é certo. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta foi um concurso realizado em 2018, a qual tinha vagas lá para a área de analista legislativo, da área de apoio administrativo, e a especialidade era biblioteconomia. Foi um concurso da Assembleia Legislativa de Sergipe. A banca foi a FCC, a Fundação Carlos Chagas, e aqui é uma questão de nível superior, ok? Vamos ver o que ela traz aí para a gente. Diz o seguinte, ó: os dispositivos periféricos são componentes de hardware que se conectam a um computador para adicionar funcionalidades, sendo divididos em dispositivos de entrada, de saída e de entrada e saída ao mesmo tempo. São exemplos de cada uma dessas categorias respectivamente.
Então ele está abordando nessa questão justamente a parte de periféricos que nós falamos. Só que o segredo ou o X da questão aqui é que ele trouxe respectivamente, então tem que ser exatamente nessa ordem. Primeiro um dispositivo de entrada, depois um dispositivo de saída e por último um dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo, ok? Então na letra A nós temos as seguintes alternativas aqui, ó. Scanner, monitor e modem. Na letra B nós temos teclado, impressora e microfone. Na letra C nós temos mouse, pendrive e alto-falante. Na letra D nós temos webcam, drive de CD-ROM e cartões de memória. Na letra E nós temos joystick, drive de disquete e vídeo, ok? Diante dessas informações que nós temos aqui nessas alternativas, é possível notar que o primeiro item que diz dispositivos de entrada, scanner é um dispositivo de entrada, teclado é um dispositivo de entrada, mouse é um dispositivo de entrada, webcam é um dispositivo de entrada e joystick, como a gente falou já nessa aula, é aquele controle de videogame, né? Então todos eles são dispositivos de entrada. Então nessa primeira parte aqui não tem como eu fazer uma eliminação de alternativa. Então vamos analisar o próximo item, que é dispositivo de saída, que é o que a questão está pedindo, certo? Então está aqui, na letra A, monitor. Monitor é um dispositivo de saída. Impressora também é um dispositivo de saída. Na letra C nós temos um pendrive, onde pendrive ele está categorizado aí como dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo. Então a letra C a gente já pode eliminar. Na letra D nós temos o drive de CD-ROM. Então esse drive é um equipamento físico que ele vai fazer leitura e escrita do CD, né? Onde eu posso estar fazendo leitura do conteúdo do CD, como posso estar gravando também esses CDs. Então a letra D também está eliminada por isso. Na letra E nós temos um drive de disquete, que ele vai fazer a mesma função do drive de CD-ROM, só que aí para disquete, né? Fazendo leitura dos arquivos que estão nesse disquete, ou simplesmente gravando arquivos. Então a gente ficou entre a letra A, que é monitor de saída, e impressora também, que é de saída. Então, analisando o último item dessas alternativas, na letra A nós temos modem, certo? E na letra B nós temos microfone. E aí, por conhecer microfone como um dispositivo de entrada e não de saída, nós ficamos com a letra A, que é modem, ok? Como último item desses dispositivos de entrada e saída ao mesmo tempo. Para quem não conhece, modem nada mais é do que o aparelhozinho que nós utilizamos para acesso à internet, onde nós mandamos as nossas requisições, estamos fazendo a solicitação, é um dispositivo de entrada, e quando ele retorna com a informação vinda da internet, ele está trazendo aí a saída, o retorno. Então a alternativa correta dessa questão é a letra A, como vocês podem ver aí. Então, scanner como dispositivo de entrada, monitor, dispositivo de saída e o modem como dispositivo de entrada e saída ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Então, para hoje, para essa aula, era isso. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para fazer perguntas aí e vejo vocês na próxima aula.